Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Ariana Sani, sou aluna de doutorado no programa de pós-graduação em Química e Biotecnologia da Universidade Federal de Alagoas, orientando a professora Daniela Anunciação e co-orientando o professor Josué Cariani. O trabalho que irei apresentar tem como título Estresse oxidativo em oreocromos nilotíquicos após exposição aguda ao arsênio. Sabemos que estamos em meio a um desequilíbrio ambiental e que este fato é decorrente das diversas atividades antrópicas e que, de forma concomitante, tem se aumentado a concentração de elementos potencialmente tóxicos nos diferentes compartimentos ambientais. No que diz respeito ao ambiente aquático, a preocupação global está relacionada com a alta capacidade da maioria dos organismos de bioacumularem esses elementos, colocando em risco o ambiente e a saúde humana. De modo particular, o arsênio tem alta facilidade de ser absorvido pela maioria dos organismos aquáticos, seja por ingestão, inalação e ou permeação. Uma vez absorvido, os efeitos tóxicos acometidos podem ser diversos, seja a nível bioquímico e ou fisiológico. Contudo, a toxicidade ela é inerente ao tipo de espécie química do elemento, em que as espécies inorgânicas de arsênio são consideradas cerca de 100 vezes mais tóxicas do que as espécies orgânicas. Assim, diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial toxicológico de duas espécies inorgânicas de arsênio, utilizando como organismo modelo o peixe conhecido popularmente como tilápia do Nilo. Para isso, foi determinada a LC50 de ambas as espécies de arsênio, o percentual de recuperação desse elemento nas águas utilizadas nos ensaios ecotoxicológicos e o mecanismo de toxicidade por meio da avaliação do estresse oxidativo dos tecidos músculo, brânquias e fígado. Para isso, analisando os parâmetros de peroxidação lipídica e avaliação da atividade das enzimas superoxidismutase, catalase e glutationa S-transferase. Para a concretização desse trabalho, não poderíamos deixar de agradecer ao laboratório parceiro, o LACUA, em especial ao professor Elton Santos e à técnica responsável, a doutora Maraísa Feitosa. A metodologia consistiu inicialmente na coleta dos peixes no núcleo de piscicultura, localizado no campus Seca, da UFAL. Em seguida, esses peixes eram levados para o LACUA, em que ficava por um período de 7 dias para a aclimatação, sob sistema de aeração e filtração. Todos os dias os peixes eram alimentados 3 vezes por dia e também era feito o monitoramento da qualidade da água. Após esse período, os peixes passavam pelo processo de biometria e, assim, seguia para os ensaios ecotoxicológicos por um período de 96 horas, em que as concentrações avaliadas de ambas as espécies foram essas aqui expostas. Os peixes mortos eram contabilizados para a determinação da LC50, que é a concentração necessária para alcançar 50% da mortandade da população. Os peixes sobreviventes eram anestesiados e os tecidos eram coletados para as posteriores análises. Para análise de água, contou-se com as técnicas de espectrometria de fluorescência atômica com geração de hidreto e CPO, sendo nesse caso em parceria com o laboratório Lepetro da Universidade Federal da Bahia. Dos resultados obtidos, o gráfico aqui demonstra a análise de dois tipos de água. A água do lago, que é localizada no núcleo de piscicultura, e a água de torneira, localizada no laboratório lago. O objetivo primordial dessa análise foi determinar a concentração de carbono residual, uma vez que o laboratório ao qual eu faço parte pôde comprovar que as substâncias úmicas têm alta capacidade de complexar diferentes espécies de arsênio. Contudo, a concentração de carbono residual obtida foi inferior a 0,12 mg por litro, sendo essa concentração muito baixa para inferir sobre a presença das substâncias úmicas. Quanto aos demais elementos, cálcio, potássio, magnésio e sódio são elementos de presença comum na água. Em seguida, foi feita a determinação da LC50 para arsênio 3 e para arsênio 5. No intervalo de concentração avaliado de 5 a 30 mg por litro, não foi atingido o valor de LC50 para arsênio 3. Já para arsênio 5, no intervalo de concentração avaliado de 50 a 300 mg por litro, a LC50 obtida foi de 52,24 mg por litro. Não atingindo a LC50 de arsênio 3, o experimento foi repetido no intervalo de 40 a 80 mg por litro, sendo agora a LC50 alcançada e igual a 42,92 mg por litro. Para a comprovação das diferenças de concentração avaliada e dos tempos avaliados, foi aplicado o teste ANOVA e TUC a um nível de confiança de 95%.
Posteriormente a isso, foi feita uma análise das águas utilizadas nos ensaios ecotoxicológicos, tanto para sênio 3 quanto para sênio 5, a fim de determinar o percentual de recuperação obtido. Como pode-se observar aqui no gráfico, esse intervalo de percentual de recuperação foi em torno de 70% a 90%, podendo-se fazer inferência que a diferença desse percentual com o 100% foi absorvido pelos peixes. Em seguida, foi feita a análise de mecanismo de toxicidade, com base na avaliação de peroxidação lipídica como indicativo de dano celular e avaliação da atividade das enzimas SOD, CAT e GST, como avaliação do mecanismo de defesa antioxidante e detox. Para todas as análises feitas com os tecidos dos peixes, foi feita a comparação entre o controle e o tratamento com 30 mg por litro de essênio 3. Para a comparação da média entre esses dois valores, aplicou-se teste T independente a um nível de confiança de 95%. Inicialmente, para os tecidos das brânquias, como pode-se observar, houve uma diminuição da concentração de malondialdeído quando exposto ao tratamento de 30 mg por litro, sendo esse resultado indicativo de que o tecido brânquias não sofreu algum tipo de dano celular. Para o tecido fígado, também houve uma diminuição da concentração de malondialdeído, sendo nesse caso não havendo uma diferença significativa. Porém, esses resultados obtidos para brânquias e fígado demonstram que, nas condições avaliadas, não houve dano celular para esses tecidos com o xenobiótico utilizado. Já para o tecido muscular, o comportamento se deu de forma contrária, em que a concentração de malondialdeído foi aumentada quando exposta ao tratamento de 30 mg por litro, sendo esse comportamento uma evidência de que houve um aumento da concentração de espécies reativas de oxigênio no meio, em que é um indício que houve uma peroxidação lipídica, um tipo de dano celular. De acordo com os resultados obtidos no tecido muscular, decidiu-se avaliar a atividade das enzimas antioxidantes SOD e catalase e a detoxificação da enzima GST. Como pode-se observar, houve uma tendência da diminuição da atividade das enzimas, uma vez que não houve diferença significativa entre o controle e o tratamento de 30 mg por litro. Porém, os resultados obtidos são tendenciosos a afirmar que esse xenobiótico, o acênio 3, modula negativamente o mecanismo de defesa. Por fim, como conclusão, com base nos resultados obtidos de LC50, pode-se afirmar que acênio 3 e acênio 5 possuem potencial toxicológico próximo, o que é algo contrário ao que a literatura traz, uma vez que é considerado que acênio 3 é cerca de 60 vezes mais tóxico que acênio 5. Contudo, vale ressaltar que estudos mais aprofundados devem ser realizados. Ainda com base nos valores da LC50 obtidos nesse trabalho, em comparação com outros trabalhos da literatura, pode-se afirmar que a toxicidade não é apenas inerente ao elemento químico, mas também o organismo modelo avaliado e as condições ambientais expostas a ele. Com relação ao mecanismo de toxicidade, pode-se, apesar o maior percentual de arsênio ter ficado retido na água, a pequena porcentagem absorvida pelos peixes promoveu no tecido muscular uma peroxidação lipídica e uma tendência de diminuição no mecanismo de defesa. Assim, gostaria de agradecer à comissão organizadora da SBQ pela oportunidade de apresentar nosso trabalho, aos órgãos de fomento, aos laboratórios parceiros e o laboratório qual eu faço parte, o LINCA. Obrigada.